couraça do Senhor. Mensagem do dia 28 de novembro de 2016. Que você encontre a sua alegria em fazer a vontade do Senhor, moradores do coração, e que Ele possa fortalecê-lo para tomar as decisões certas. Bem, como prometido, eu venho aqui compartilhar a história que o Senhor citou. Esta história de Bill Brown foi escrita em 1960 em uma conferência e foi o resultado de uma visão que o Senhor lhe deu durante essa conferência. Em uma estrada de terra no meio de um campo de largura estava uma bela carruagem, algo da ordem de uma diligência, mas todos com arestas em ouro, com belas esculturas. Ela era puxada por 6 grandes cavalos castanhos, 2 na frente, 2 no meio e 2 na parte traseira. Mas eles não estavam se movendo, eles não estavam puxando a carruagem. Eu me perguntava por quê. Então eu vi o condutor debaixo da carruagem, no chão de costas, logo atrás dos saltos dos 2 últimos cavalos, trabalhando em algo entre as rodas dianteiras do carro. Eu pensei, meu Deus, ele está em um lugar perigoso, pois se um desses cavalos o chutar ou dar um passo para trás, eles poderiam matá-lo, ou se eles decidirem ir para frente ou ficarem com medo de alguma forma, eles irão puxar a carruagem para cima dele. Mas ele não parecia com medo, pois sabia que aqueles cavalos eram disciplinados e não se moveriam até que ele lhes dissesse para se moverem. Os cavalos não estavam batendo os pés, nem agindo inquietos, e embora houvesse sinos em seus pés, os sinos não estavam tilintando. Haviam pompons em seus arreios e sobre suas cabeças, mas os pompons não estavam se movendo, eles estavam simplesmente de pé, quietos, parados e esperando a voz do mestre. Enquanto eu observava os cavalos atrelados, notei 2 potros jovens saindo do campo aberto. Eles se aproximaram da carruagem e pareciam dizer aos cavalos: venham brincar com a gente, temos muitos jogos, vamos correr com vocês, venham nos pegar. E com isso os potros davam chutes para o alto com seus saltos, sacudindo o rabo e correndo pelo campo aberto. Mas quando olharam para trás e viram que os cavalos não estavam os seguindo, ficaram confusos. Eles não sabiam nada de chicotes e não conseguiam entender por que os cavalos não queriam jogar. Então lhes chamaram: por que vocês não correm com a gente? Vocês estão cansados? Vocês estão muito fracos? Vocês não têm forças para correr? Vocês estão demasiado solenes? Vocês precisam de mais alegria em suas vidas? Oh, como eu já ouvi isso! Mas os cavalos não responderam nenhuma palavra, nem carimbaram seus pés ou mexeram as suas cabeças. Mas eles estavam silenciosos e imóveis, esperando pela voz do mestre. Novamente, os potros chamaram a eles: por que vocês estão tão parados no sol quente? Venham aqui na sombra dessa árvore agradável. Vejam como verde é a grama. Vocês devem estar com fome. Venham se alimentar com a gente. É tão verde, tão bom. Vocês estão com sede. Venham beber de uma das nossas muitas correntes de água fresca e limpa. Mas os cavalos responderam com não.
tanto com um piscar de olhos e ficaram parados, esperando o comando para irem à frente com o rei. E então a cena mudou e eu vi laços caírem em torno dos pescoços dos 2 potros. E eles foram levados para o curral do mestre para treinamento e disciplina. Como foi triste para eles que viram os belos campos verdes desaparecendo. E eles foram colocados no confinamento do curral da terra marrom e cerca alta. Os potros corriam de cerca a cerca em busca de liberdade, mas descobriram que estavam confinados a este local de formação. E então o instrutor começou a trabalhar com eles, com seu chicote e seu freio. Que morte para os cavalos que tinham sido toda a sua vida acostumados a uma tal liberdade. Eles não podiam entender a razão para essa tortura, essa terrível disciplina. Que grandes crimes tinham feito para merecerem isso? Mal sabiam eles da responsabilidade que devia ser deles quando tinham se submetido à disciplina, aprendendo a obedecer perfeitamente o mestre e concluindo a sua formação. Tudo o que sabiam era que essa transformação foi a coisa mais horrível que já tinham conhecido. Um dos potros se rebelou sob o treinamento e disse: "Isso não é para mim. Eu gosto da minha liberdade, minhas colinas verdes, meus ribeiros de água doce. Eu não vou tomar mais deste confinamento, esse treinamento terrível." Então ele encontrou uma saída, pulou a cerca e correu feliz de volta para os prados de grama e ficou surpreso que o mestre havia o deixado ir e não foi atrás dele. Mas ele dedicou sua atenção para o potro restante. Este potro, embora tivesse a mesma oportunidade de escapar, decidiu submeter sua própria vontade e aprender os caminhos do mestre, e o treinamento ficou mais difícil do que nunca. Mas ele estava rapidamente aprendendo mais e mais como obedecer ao menor desejo do mestre e responder até mesmo à tranquilidade de sua voz. Eu vi que se não houvesse treinamento, nenhum teste, não haveria nem submissão, nem rebelião de nenhum dos potros, pois no campo eles não tinham opção de se rebelar ou se submeter. Eles estavam sem pecado em sua ignorância, mas quando levados ao lugar da prova, do treinamento e da disciplina, manifestou-se então a obediência de um e a rebelião que estava oculta no coração do outro. E embora parecesse mais seguro não chegar ao lugar da disciplina, por causa do risco de ser encontrado rebelde, contudo eu vi que sem isso não poderia haver partilha de sua glória sem filiação. Finalmente, este período de treinamento estava terminando. Ele estava agora recompensando com sua liberdade e enviando de volta para os campos? Ah, não, mas um confinamento maior do que nunca ocorreu agora, quando uma armadura caiu sobre seus ombros. Agora ele descobriu que não havia sequer a liberdade de correr pelo pequeno curral, pois com a armadura ele só podia se mover onde e quando seu mestre falava, e a menos que o mestre falasse, ele ficava parado. A cena mudou e eu vi o outro potro em pé ao lado de uma colina, mordiscando um pouco de grama. Em seguida, através dos campos, a estrada chegou. A carruagem do rei, puxada por 6 cavalos. Com espanto vi que na dianteira, no lado direito, era seu potro irmão, feito agora forte e maduro, sobre um bom milho, no mestrado estável. Ele viu os lindos pompons tremendo ao vento, notou o brilhante cinto dourado do irmão, ouviu o belo tilintar dos sinos em seus pés, e a inveja entrou em seu coração. Assim ele queixou-se a si mesmo: por que meu irmão foi tão honrado
Estou negligenciado. Eles não colocaram sino nos meus pés, nem pompons na minha cabeça. O mestre não me deu a maravilhosa responsabilidade de puxar sua carruagem. Nem colocou sobre mim o cinto de ouro, porque eles escolheram meu irmão ao invés de mim. E pelo Espírito a resposta veio para mim enquanto eu observava, porque alguém se submeteu à vontade e à disciplina do mestre, e um se rebelou, assim foi escolhido, um e outro posto de lado. Então eu vi uma grande varredura seca em todo o campo, e a grama verde se tornou inoperante, seca, marrom e quebradiça. Os pequenos riachos de água secaram, pararam de fluir e haviam apenas em pequenas poças de lama aqui e ali. Eu vi o pequeno potro, fiquei espantado que nunca aparentasse crescer ou amadurecer, enquanto corria aqui e ali pelos campos à procura de fluxos frescos e verdes pastos, nada encontrado. Ainda corria aparentemente em círculos, sempre à procura de algo para alimentar seu espírito faminto, mas havia uma fome na terra, e as ricas pastagens verdes e correntes de onde não devia ser atingidas. E um dia o potro estava na encosta sobre pernas fracas e bambas, querendo saber para onde ir para encontrar comida e como obter força para ir. Parecia que não adiantava nada, pois a boa comida e as correntes eram coisa do passado, e todo o esforço para encontrar mais só tributava sua força decrescente. De repente ele viu a carruagem do rei vindo pela estrada, puxada por 6 grandes cavalos, e ele viu seu irmão, gordo e forte, músculos ondulados, elegante e bonito. Com muita preparação, seu coração ficou surpreso e perplexo. Ele gritou: "Meu irmão, onde você encontra a comida para manter-se forte e gordo nesses dias de fome? Eu tenho que correr em toda a minha liberdade em busca de alimento e não encontro nada. Onde é que você, no seu confinamento horrível, encontra comida neste tempo de seca? Diga-me, por favor, pois eu preciso saber." E então a resposta veio de uma voz cheia de vitória e louvor: "Na casa de meu mestre há um lugar secreto nas limitações de confinamento de seu estábulo, onde ele me alimenta por sua própria mão, e seus celeiros nunca ficam vazios e seus bens nunca se esgotam." E com isso o Senhor me fez saber que no dia em que as pessoas estiverem fracas e esfomeadas em seus espíritos, no tempo da fome espiritual, aqueles que perderem suas próprias vontades e se achegarem ao lugar secreto do Altíssimo para se confinarem totalmente em sua vontade perfeita, receberão a abundância do milho do céu e um fluxo interminável de ribeiros frescos da revelação pelo seu Espírito. E esse foi o fim da visão.